gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Clara e esse aqui é o canal Semeando Fé, onde eu vou estar trazendo um pouco da palavra de Deus, de devocional, de estudo da Bíblia. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um discípulo de Jesus que tem uma personalidade marcante, é muito conhecido, que é Pedro. Inclusive, queria avisar para vocês que eu vou começar agora um novo quadro aqui no canal, só falando sobre os discípulos de Jesus. Então, eu vou falar sobre cada um deles, falar algumas informações importantes, algumas lições de vida. Então, vamos começar esse estudo bíblico aprofundado falando sobre esse discípulo, é, que foi um dos primeiros, inclusive, chamado por Jesus para segui-lo. Bom, como eu falei para vocês, né? Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus a ser chamado para segui-lo. Foi justamente por isso que eu decidi falar primeiro sobre ele. Bom, Pedro, ele era natural de Betsaida, então ele nasceu lá. Inclusive, Betsaida é conhecida como uma aldeia de pescadores. Inclusive, o próprio nome Betsaida, no aramaico, ele significa casa dos pescadores ou local da pesca. Então, Pedro era de lá. Por mais que ele fosse da cidade de Betsaida, ele morava na cidade de Cafarnaum. Inclusive, Betsaida ficava próximo a Cafarnaum e próximo à costeira ali do Mar da Galileia. Além disso, Pedro, ele era irmão de André, que era um outro discípulo de Jesus também, que também foi chamado para segui-lo. E o nome de seu pai era Jonas, que muito provavelmente também era pescador. E Pedro, inclusive, ele era um pescador. Na Bíblia não relata, não se fala sobre a mãe de Pedro, então não se sabe quem foi a sua mãe. Mas a gente sabe que André foi o seu irmão e que Jonas foi o seu pai. E além disso, acredita-se que Pedro morava com a sua esposa e também com a sua sogra. Isso porque lá em Mateus, capítulo 1, no versículo 29, fala sobre quando Jesus foi até a casa de Pedro e curou a sogra dele. Então Jesus chegou na casa dele e lá na casa de Pedro estava a sogra dele. E isso faz a gente acreditar na possibilidade de Pedro morar com a sua sogra e também com a sua esposa. Inclusive, acredita-se que Pedro, assim como outros discípulos, levavam as suas esposas crentes também junto com eles quando eles iam fazer viagens missionárias. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz assim, ou melhor, no versículo 5. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro. Então, em algumas traduções também pode falar, ao invés de Pedro, pode falar Cefas, mas já já eu vou explicar o porquê desse nome. Então, aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que não só Pedro, né, mas também como tanto os outros discípulos também, eles levavam as suas esposas crentes para irem junto com eles nas viagens missionárias que eles faziam. E além disso, Pedro ele falava o aramaico, mas com um sotaque bem forte da Galileia, só que ele também falava um pouco de grego. E a sua profissão exigia que ele falasse pelo menos um pouco de uma outra língua. Isso porque, como eu falei ainda há pouco, Pedro ele era pescador, assim como provavelmente o seu pai. E por isso ele tinha que ter contato com outras pessoas. Ele tinha muito contato com os gentios, que para quem não sabe, os gentios eram considerados os não-judeus na época. Então esses eram os gentios. Então Pedro ele tinha muito contato com essas pessoas e por conta disso ele tinha que saber falar um pouco uma outra língua, que nesse caso era o grego, que na época era muito falado na cidade de Decápolis. Agora, falando sobre o nome de Pedro, como eu falei para vocês, aqui nesse versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, em algumas traduções, ao invés de o apóstolo Paulo falar Pedro, ele fala Cefas. E por que isso? Na verdade, o nome original de Pedro é Simeão, que vem do hebraico. Mas traduzindo para o grego, vira Simão. Mas como é que de Simão passou para Pedro, que é como a gente normalmente chama esse discípulo, né? Acontece que Jesus, no primeiro encontro que ele teve com Pedro,
ele o chamou de Cefas. Inclusive, Jesus ele tinha esse costume de mudar o nome das pessoas que iam segui-lo. E por que isso? Assim como, por exemplo, ele fez com Paulo. Paulo, antes dele começar a seguir Jesus, ele se chamava Saulo, mas Jesus mudou seu nome para Paulo. Ele fez a mesma coisa com Pedro, mudou o nome de Pedro. E por que Jesus tinha esse costume? Ele tinha esse costume porque isso era uma forma simbólica de representar que aquela pessoa agora ela tinha uma nova identidade, que ela tinha uma nova relação com Cristo, um novo propósito. Era uma forma de representar que o velho homem estava no passado e agora essa pessoa era uma nova criatura. E é por isso que Jesus tinha esse costume de mudar o nome das pessoas que escolhiam segui-lo. Esse nome, Cefas, no aramaico, ele vira Kefa, que significa rocha ou pedra. E traduzindo para o grego, vira Petrus, que é muito parecido ali com Pedro, que é como a gente costuma chamar esse discípulo. E por que o nome Pedro? Porque, como eu falei, Petrus, né, que vem do grego, significa ali firme como uma rocha. E Jesus usou esse nome para simbolizar que Pedro era firme como uma rocha. Ou melhor, esse nome, como eu falei, Petrus, ele significa pedra ou rocha. Então Jesus, ele usou esse novo nome para Pedro, né, Cefas, para representar que Pedro era firme como uma rocha. E aí, quando a gente vai traduzindo para as outras línguas, acaba se tornando o nome Pedro. Inclusive, quando a gente vai estudar sobre um personagem da Bíblia, é muito importante a gente estudar sobre o nome dele. Apesar que às vezes a gente não considera isso tão importante, mas na verdade é muito relevante a gente estudar sobre o nome, as raízes, a origem do nome desse personagem, em outras línguas também, não só para enriquecer o nosso conhecimento, mas também que pode fazer também a gente entender um pouco melhor até mesmo sobre a personalidade desse personagem. É o caso de Pedro, firme como uma rocha. Pedro, ele era muito decidido, ele era muito convicto das suas atitudes. A gente pode perceber isso quando, por exemplo, ele decidiu seguir a Jesus. O Espírito Santo tocou no coração dele e ele teve uma decisão ali definitiva, ele foi decisivo de que ele iria seguir a Jesus. Agora falando um pouco sobre a personalidade dele. Pedro, ele era um homem muito humilde, mas ele também era muito direto, ele era temperamental e um pouco explosivo também. Então, às vezes, ele agia de maneira um pouco impulsiva. A gente pode perceber isso, como diz lá em João, capítulo 18, do versículo 10 ao 11, que fala sobre quando Jesus estava no Getsêmani orando e ele levou os seus discípulos para vigiar com ele. E lá chegaram os soldados para prender Jesus. E Pedro, querendo defender ali Jesus, ele teve uma atitude impulsiva, uma atitude ali que ele agiu sem pensar. Ele pegou a espada de um soldado e cortou a orelha de um dos soldados como uma forma de defender Jesus. Só que Jesus sarou ali a orelha do soldado e regenerou a orelha dele. Tinha sido machucada. Além disso, Pedro ele também tinha uma vocação por liderança, digamos assim, por conta de um pouco da sua personalidade. Ele era um homem muito comunicativo, ele era caloroso, ele tinha muito vigor, e além disso, ele foi muito ativo no ministério de Jesus. Então, essas são um pouco um pouco da personalidade dele, inclusive muitas pessoas, né, até falam um pouco sobre isso porque se identificam com a personalidade, né, às vezes um pouco, tem algumas atitudes de agir assim sem pensar, mas o Senhor ele vai nos moldando para a gente, para nós nos alinharmos à vontade dele. Basta a gente permitir com que ele faça isso. Agora, falando um pouco sobre o chamado de Pedro e sobre a convivência dele com Jesus, assim, de uma maneira geral. Bom, Pedro, ele, como eu falei, ele sempre foi muito ativo no ministério de Jesus, ali no ministério. Então, ele esteve presente em muitos eventos que nem todos os discípulos estavam presentes, como, por exemplo, a cura da filha de Jairo, a transfiguração, ele andou ali sobre as águas com Jesus e inúmeros outros eventos, né, que nem todos os discípulos estavam. E, além disso, Pedro, ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Inclusive,
Quando a gente vê a lista é, dos discípulos de Jesus, a gente percebe que o nome de Pedro ele é sempre escrito primeiro nas listas, quando é falado sobre quais eram os discípulos de Jesus. Além disso, lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 16, fala sobre quando Pedro ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive, Jesus interpretou isso como uma revelação do Espírito Santo para esse discípulo. Além disso, Pedro ele também foi quem negou Jesus 3 vezes. Então, as pessoas estavam ali, Jesus tinha sido crucificado e as pessoas elas tinham visto Pedro e falavam assim: olha, não é esse homem que anda com Jesus? E Pedro, com medo, acabou, é, acabou negando Jesus 3 vezes. Inclusive, o próprio Jesus tinha revelado para Pedro que ele iria fazer isso, mas Pedro ele até repreendeu, falou que ele não faria aquilo, mas ele acabou cometendo esse erro. Só que aí uma coisa que a gente percebe é uma diferença, a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes, que eram outros discípulos de Jesus. Inclusive, como eu vou falar aqui nesse quadro sobre todos os discípulos de Jesus, eu também vou falar sobre Judas Iscariotes. E a gente percebe a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes, a diferença entre o arrependimento e o remorso. Acontece que Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu amargamente, ele chorou, ele se arrependeu sinceramente, ele ficou muito arrependido do que ele fez. E qual é a diferença do arrependimento e do remorso? O arrependimento, ele gera mudança. Já o remorso, não. Vou falar aqui como foi a situação de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata para os soldados crucificarem Jesus, para os soldados o prenderem. E ele, depois que ele percebeu o que ele tinha feito, ele se enforcou porque ele sentiu remorso, ou seja, o que é o remorso? É quando você sente apenas aquela culpa, você sente aquele peso na consciência, mas o arrependimento gera mudança, o remorso só gera aquele sentimento ruim de culpa. E o arrependimento sincero vai fazer com que o Senhor ele vai nos perdoar, basta a gente se arrepender sinceramente, assim como Pedro, tanto que depois disso ele continuou o seu ministério, Deus o perdoou com toda certeza, porque a gente percebe que Pedro ele se arrependeu verdadeiramente do que ele tinha feito. E agora falando sobre o ministério desse discípulo, a maneira como Jesus usou. Bom, Pedro, ele liderou a igreja de Jerusalém, mas acredita-se que um tempo depois ele tenha colocado Tiago para liderar essa igreja no lugar dele, porque Pedro precisou fazer outras viagens missionárias, enfim. E por isso acredita-se que Tiago tenha ocupado o lugar dele depois. E além disso, Deus usou Pedro para realizar muitos milagres. Os mais famosos dele foram a ressurreição de ele ressuscitou Tabita, que era Dorcas, e também curou um homem que era aleijado, fez com que ele conseguisse andar. Deus o usou poderosamente. Pedro foi um grande homem de Deus, um grande discípulo. Além disso, ele também repreendeu Ananias e Safira. E para quem não sabe como é a história, eu vou resumir. Basicamente, Ananias e Safira eram um casal e eles tinham vendido uma propriedade. Eles tinham que dar o dinheiro dessa propriedade para os discípulos de Jesus. Só que eles fizeram o seguinte: eles pegaram o dinheiro da venda da propriedade, pegaram a maior parte para eles e a outra parte eles deram para os discípulos. E eles alegaram que o valor estava certo. E Pedro teve a ousadia de repreendê-los. E eles colheram o que eles plantaram, eles sofreram as consequências dos seus erros. E Safira, ela também foi repreendida porque ela estava de acordo com o que Ananias tinha feito. Além disso, Pedro ele também pregou na cidade de Samaria, mais especificamente em Lídia, Jope e Sarona. E além disso, no dia de Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, no dia de Pentecostes, Pedro ele levou as boas novas de Jesus, ele pregou e cerca de 3.000 pessoas se converteram, aceitaram a Jesus como seu Salvador.
Além disso, Pedro ele também esteve na Antioquia e também esteve em Cesareia. E além disso, ele também passou por Roma, mas acredita-se que ele não tenha fundado nenhuma igreja lá. Isso porque se ele tivesse fundado, muito provavelmente o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta para os romanos, muito provavelmente ele teria falado, citado Pedro nesse contexto, sobre ele ter fundado uma igreja lá. E como não tem nenhum. Paulo não citou Pedro nesse sentido, então significa que muito provavelmente Pedro não chegou a fundar nenhuma igreja lá. Mas ele passou por lá levando as boas novas de Jesus também. E agora falando sobre a morte desse discípulo. É, não é certo, não se sabe ao certo como foi que ele morreu. Na Bíblia não tem muito relato sobre isso, mas existe uma tradição antiga que prevalece bastante, que acredita que diz que Pedro morreu, foi martirizado. Para quem não sabe o que é martirizado, significa que ele teria morrido, sido torturado por conta da sua fé. Mas algumas outras pessoas acreditam que ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo. E nós podemos aprender muitas coisas com esse grande homem de Deus, com esse discípulo de Jesus. A gente percebe que Jesus ele escolhe quem ele quiser. Então Pedro ele passou por uma jornada de muitos altos e baixos, assim como nós passamos por uma jornada de altos e baixos. O Senhor ele nunca disse que nós estaríamos livres das coisas ruins, das perseguições, pelo contrário, ele disse que nós não deveríamos desanimar, porque ele venceu o mundo. Então Pedro, ele passou por essa jornada de altos e baixos, e por mais que Jesus soubesse das suas fraquezas, soubesse dos seus erros, Jesus o escolheu porque ele queria usá-lo. Ele sabia que conforme Pedro ele fosse convivendo ali com Jesus, ele fosse tendo uma experiência com ele, o Espírito Santo ia mudando o seu caráter, a sua personalidade, para que ela estivesse alinhada ao coração de Deus, para que ele se tornasse mais parecido com Jesus. Porque é isso que nós buscamos, nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. E então Jesus, ele escolhe quem ele quiser, independente dos nossos erros, ele vai nos moldando. Nós nunca vamos parar de pecar, Pedro nunca parou de pecar, mas nós só vamos parar de pecar quando nós estivermos no céu, mas nós vamos Deus ele vai aperfeiçoando o nosso caráter e a nossa personalidade, vai fazendo com que nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Jesus. Além disso, a gente também aprende que nós estamos em aprendizado constante. Então, nós nunca vamos chegar e ver assim, não, agora eu sei tudo sobre a palavra de Deus, eu conheço totalmente Cristo. Não, porque a palavra de Deus ela é muito profunda, ela é muito vasta, ela é muito rica, então tem muitas coisas que nós ainda não sabemos e que nós vamos descobrindo, conhecendo mais a Jesus, estudando Sua palavra, e nos aproximando mais dele, convivendo, tendo experiências com ele. E além disso, uma outra coisa também que nós aprendemos é que apesar das nossas falhas, nós podemos continuar crescendo espiritualmente quando nós nos arrependemos de maneira sincera, assim como Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu sinceramente de todo o seu coração, ele se arrependeu amargamente e ele continuou evoluindo no seu ministério, continuou amadurecendo espiritualmente. Então, basta nós, quando nós pecamos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque o ato de você reconhecer é um dos pilares essenciais do nosso relacionamento com Deus, de conhecer que Ele morreu na cruz, reconhecer os nossos pecados, é um pilar essencial. Então, quando nós reconhecemos que nós erramos, nós nos arrependemos, nós levantamos a cabeça e continuamos seguindo em frente, mas sem cair naquele mesmo erro. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estar conosco todos os dias. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje na tua presença. Te agradeço porque o Senhor é tão bom. Obrigada porque a tua misericórdia é infinita. Obrigada por ter nos concedido a tua palavra, que é um manual para vivermos. Essa palavra tão rica que não é um simples livro, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo. Nos ajude, Senhor, a nos inspirarmos em Pedro,
que nós possamos nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor e que o brilho do Teu Espírito Santo possa resplandecer sobre as nossas vidas, meu Pai, e que outras pessoas queiram Te conhecer por meio das nossas vidas, Senhor. Nos usa como instrumento poderoso nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Nos conceda uma semana abençoada, um dia abençoado. Muito obrigada por tudo mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu espero que você tenha entendido essa palavra, que ela fique cortada no seu coração, que Deus abençoe. Um beijo e tchau!